Fala pessoal, tudo bem? Canal Inteligente está no ar. O vídeo de hoje é a continuação do vídeo número 1 sobre compreensão e interpretação de texto. Hoje a gente vai trabalhar textos mais longos e um pouquinho mais complexos. As dicas vão te ajudar com isso. E a minha dica número 6, já que é a continuação, vamos lá, eu tô falando de textos mais longos. Textos mais longos têm mais de um parágrafo ou mais de uma estrofe. Enfim, tem mais conteúdo ali. Separe essas estrofes ou esses parágrafos por conteúdo. O texto em si, ele passa uma mensagem. E cada parágrafo, quem estudou redação comigo já sabe que cada parágrafo tem uma ideia, cada parágrafo tem uma informação, cada parágrafo tem um conteúdo. Então, separe esse parágrafo por conteúdo. E vou mostrar isso na prática quando a gente estiver resolvendo as questões mais na frente, tá? Mas guarda essa dica aí pra você. A dica número 7 é sublinhar, tá? Marcar as palavras que marcam mudança no texto. Então, o cara veio lá e afirmou, né? Segundo dados, nananá, meninina, nananana. Ok, sublinha isso porque deve ser importante para o texto. Certo? Enquanto ele estiver prestando informações sobre isso, beleza, uma palavra aqui, o que você acha relevante e tal. Mas quando houver uma mudança em relação àquela informação, marca também, porque, olha, se mostrou e modificou a tua informação de alguma forma, ou se agregou alguma coisa de forma diferente, marca lá. Então, quando você perceber essa mudança da destinação do texto e do conteúdo, você marca, porque também é importante você memorizar, até para quando você, uma das dicas do vídeo anterior foi o quê? Você se recontar a história. Então, é interessante essas marcações para quando você se recontar numa prática prévia, você saber a sequência temporal do texto, tá bom? Próxima dica, chegou aquele momento em que você leu o texto, interpretou, interpretou, mas você está em dúvida entre duas questões. Ferrou! Gente, lá vai a minha dica que é importantíssima para você. Você vai marcar nessas questões, nessas alternativas, o que você julga como verdade. Eu tô achando que está certo por causa disso. Eu tô achando que nessa outra questão, nessa outra alternativa, isso está certo por causa disso. E aí você vai reler a questão. Certo? Você vai reler toda a proposição, porque fica mais fácil de você entender e matar essa dúvida. Inclusive, durante a resolução de questão, eu vou mostrar isso para vocês, tá? Uma questão que causa uma dualidade na interpretação. Quando a gente faz essa marcação e volta para a pergunta, fica mais fácil de entender. Tudo bem? Guarda essa dica aí. Essa próxima dica vai parecer um pouco absurda, principalmente quando eu xinguei lá a questão das paráfrases nas dicas que eu li na internet. Fala sério. Mas, essa ideia do fluxograma, gente, fluxogramas são feitos em cima de palavras. Do mesmo jeito que eu pedi para você marcar os momentos do texto em que há uma mudança ou acréscimo de informação importante ao conteúdo, o fluxograma ele vai marcar exatamente isso. Você vai estruturar o texto com palavras-chave para que você consiga entender bem a história. Aqui tem uma ramificação para cá, aqui tem uma informação agregada aqui, no final das contas ele disse isso. Então, o fluxograma te ajuda a entender melhor o texto. Eu não sou muito adepta, porque eu acho que essa ideia do você ler direito, do você marcar as mudanças textuais e do você ler atentamente faz a sua interpretação ser muito mais simples, principalmente quando você lê a questão primeiro e já sabe o que vai buscar no texto, tá? Eu acho que eu digo que isso é mais fácil pra mim, porque eu já pratico há muito tempo, mas eu já fiz muito fluxograma pra entender estrutura de texto também como jornalista por questão de produção textual, tá? Mas a ideia do fluxograma é interessante para vocês que vão começar a trabalhar com textos longos. Dá trabalho, mas te ajuda a entender textos futuros com maior facilidade. E a dica número 10, antes da resolução das questões, é uma dica que eu já falei até no primeiro vídeo: pratique. Gente, você jamais vai chegar à perfeição, ao feeling do texto, a interpretação textual facilitada sem praticar. Praticar vai te trazer informação, vai te trazer riqueza de vocabulário, vai te trazer entendimento de palavras, e você entender sempre, você lê tantas questões de interpretação de texto, você pratica tanto que quando você lê de primeira, você já vai entender o que está sendo pedido. Pode acontecer de ter problemas de dúvidas? Pode, releia, acontece. Mas nada mais importante do que a prática e você atentar para as informações, atentar para mudanças de informação no texto, atentar para características linguísticas e, óbvio, alguns assuntos de gramática, para ficar mais fácil de você trabalhar texto, tá? E interpretação. E a dica, eu acho que a lição, na verdade, mais importante para vocês você só vai interpretar bem o texto quando você compreender. Então, não passe do estágio de compreensão, não pule direto para o estágio de interpretação. Primeiro você compreende para depois você interpretar. Mas vamos para as questões.
São textos mais longos, então paciência. Leia o texto, interprete, faça todos esses exercícios e depois você escuta a minha explicação, tá bom? Bem detalhada. Esse número 1 é a 105 da mesma prova amarela do Enem 2015. Olha só. Rede social pode prever desempenho profissional, diz pesquisa. Sempre leia o título, tá? Mais uma dica extra aí. Rede social prevê desempenho profissional, diz pesquisa. Tem uma pesquisa e está relacionada às redes sociais e a desempenho profissional. Vamos lá. Leia e depois você vem aqui comigo, tá bom? Pense 2 vezes antes de postar qualquer item em seu perfil nas redes sociais. O conselho, repetido à exaustão por consultores de carreira por aí, acaba de ganhar um status, digamos, mais científico. De acordo com o resultado de pesquisa, veja só, eu estou falando de pesquisa, então ele está me falando de resultado de pesquisa. Vai lá e comece a sublinhar esse trecho. De acordo com o resultado da pesquisa, uma rápida análise do perfil das redes sociais pode prever o desempenho profissional do candidato e uma oportunidade de emprego. Beleza, parei de marcar aí. Para chegar a essa conclusão, uma equipe de pesquisadores de North Illinois University of Studium pediu a um professor universitário e 2 alunos para analisarem perfis de um grupo de universitários. Esse é o parágrafo número 1. O que ele me trouxe? Ele me trouxe informações da pesquisa, como ela foi feita e a teoria. O que diz a teoria? Que uma rápida análise do perfil das redes sociais pode prever o desempenho profissional, certo? Eu marquei isso no texto. Próximo parágrafo. Após chegar fotos, postagens, números de amigos e interesses por 10 minutos, o trio considerou itens como consciência, afabilidade, extroversão, estabilidade emocional e receptividade. 6 meses depois, as impressões do grupo foram comparadas com a análise de desempenho feita pelos chefes dos jovens que tiveram seus perfis analisados. Os pesquisadores tiveram uma forte correlação. Lá vem o resultado da pesquisa, marca aí. Os pesquisadores encontraram uma forte correlação entre as características descritas a partir dos dados da rede e o comportamento universitário no ambiente de trabalho. Terminei de marcar aí, tá? Esse último período. Gente, esse último parágrafo me trouxe o resultado das pesquisas. Então, você lembra da dica que eu falei sobre separar os parágrafos por conteúdo para ficar mais fácil de você buscar informação? Então, ele fala do resultado da pesquisa através de correlação de informação, do perfil, que constava no perfil das redes sociais com informações dadas pelos chefes que analisaram os profissionais, os universitários, por alguns meses. Tá? Então, você vai separar cada parágrafo por conteúdo. Mas eu espero que antes disso você tenha feito a minha dica número 5, que é o quê? Ler o enunciado. Vamos lá. As redes sociais são espaços de comunicação e interação online que possibilitam o conhecimento de aspectos da privacidade de seus usuários. Segundo o texto, no mundo do trabalho, esse conhecimento permite, veja só, as redes sociais são espaços de comunicação e interação online, todo mundo sabe disso, que, sublinha essa parte do questionamento, possibilitam o conhecimento de aspectos da privacidade de seus usuários. As informações das redes sociais possibilitam o conhecimento de aspectos da privacidade de seus usuários. Segundo o texto, no mundo do trabalho, esse conhecimento, que conhecimento? Aí eu tô te questionando e pedindo para você me mostrar a compreensão e a sua interpretação do texto. O conhecimento das informações que constam onde? Nas redes sociais. Então você tem que atentar, se você percebe, à medida que eu vou lendo a história para você e interpretando, fica mais fácil de você entender o que está sendo dito. E quando você marca cada informação dos seus parágrafos, isso te ajuda a rememorar também o conteúdo daquele parágrafo, certo? Vamos lá. Letra A. Identificar a capacidade física atribuída ao candidato. A capacidade física? Letra B. Certificar a competência profissional do candidato. Certificar, ele falou em algum momento que usa as redes sociais para comprovar alguma coisa? Não. Letra C. Controlar o comportamento virtual e real do candidato. Em algum momento do texto se falou em controle? Não. Letra D. Avaliar informações pessoais e comportamentais sobre o candidato. Releia. Avaliar informações pessoais e comportamentais sobre o candidato. Avaliar. O que está sendo feito quando você olha o perfil de um candidato? Uma avaliação. Sim, para conhecer mais sobre ele, sobre seus hábitos e sobre características psicológicas dele. Letra D. É a correta. E letra E. Aferir, medir a capacidade intelectual do candidato na resolução de problemas. Onde é que o texto disse isso? Questão número 107, Assum Preto. Primeiro, ler a questão. As marcas de variedade regional registradas pelos compositores de Assum Preto resultam na aplicação de pronúncia, a morfologia, a sintaxe e o léxico.
Pronúncia, a questão da fala mesmo, tá? Morfologia são as palavras. Sintaxe, a oração, os períodos. Veja só, o texto ele é todo marcado por variedades regionais. É legal você sublinhar todas elas, porque nas alternativas você vai perceber, veja só, o que, é que a questão está pedindo. Ó, no texto é resultado de uma mesma regra, Letra A pronúncia das palavras volta e verve. O que mudou na palavra é volta, eu troquei um L por um R, e verve, viver. Estou falando do verbo, vamos lá. Letra B, pronúncia das palavras talvez e sorto. Eu troquei o L de talvez por R e eu troquei o L de solto por R. Ele está me pedindo sobre as mesmas regras. Qual é a questão certa? A letra B. Letra C, flexão verbal encontrada em furaram e canta. Veja só, furaram, eu estou falando de passado, e canta, na verdade, é cantar, tá? No infinitivo. Tem a mesma flexão verbal? Não. Redundância nas expressões cego do zóio é redundante porque você só fica cego do olho, e mata em fro, não tem redundância aí, mata é fro é fro, não. E pronúncia das palavras ignorância e avoar, não tem, tipo, nem a mesma acentuação, então não tem nada a ver. Se tivesse ignorância e avoar, tudo bem, mas tô falando de pronúncia, então não. Muito embora você não tivesse, alguns alunos não precisariam reler o texto, por quê? Ele te dá a proposição e ele te dá as palavras. Ele está me dizendo, a pronúncia das palavras volta e verve. Você vai ver que se possuem as mesmas regras de modificação, tô falando de volta e vive, tá? Ou não. Certo? Na questão da pronúncia, talvez e solto. Você vai ver que faltou o L do talvez e o L do solto. Então, sim, você não precisaria ler necessariamente, tá bom? Só que quando você está na fase inicial, é importante sim você ler o texto, até chegar o momento de você perceber e dizer, eu não preciso ler esse texto, porque tudo que tem aqui é o que eu preciso. Certo? Bom, gente, eu espero que tenha sido tranquilo pra vocês esse vídeo. Ele é um pouquinho longo, eu diria até cansativo, mas não espere um vídeo de interpretação textual com uma professora te ajudando a interpretar textos para que eu só leia, te dê a resposta, leia, te dê a resposta. Eu vou ter que te mostrar como é que se interpreta um texto, né? Com as dicas que eu falei, porque não são dicas esporádicas que eu achei na internet. São dicas que eu aplico com os meus alunos, são dicas metodológicas, tem toda uma metodologia por trás disso. É importante você atentar às informações, é importante você atentar à mensagem para ficar mais fácil de você interpretar texto. Você só vai interpretar um texto se você compreender, ok? Então, vive esse caso de amor de 3 ou 4 minutos com cada texto que você lê para ficar mais fácil de você interpretar e, obviamente, acertar as questões. E vai chegar um momento que você vai evoluindo, sim, vai percebendo que vai acertando cada vez mais questões, ok? Eu espero muito ter ajudado. Vai ter um vídeo de resolução de questões mais pra frente, tá? Não agora, porque eu fiz resolução de questões nesse, mas mais resolução de questões de Enem e de concurso pra ajudar vocês, ok? Até o próximo vídeo.